Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a massa de salgada, uma massa base para você fazer todos os salgados de fritar. Tem pessoas que diferenciam quando vai fazer o risole, usa o caldo de carne, tá? Você pode fazer isso, mas eu uso uma massa só para todos os tipos de salgado frito que eu faço. Mas se você quiser diferenciar o risole, a massa do risole, você coloca caldo de galinha. Como eu já expliquei, a minha massa é uma só, então eu vou usar caldo de galinha. Aqui eu tenho 500 ml de... É a água do frango, do cozimento do frango. Que eu cozinho na panela de pressão só com sal e umas folhinhas de louro. Então, como eu cozinhei peito de frango, eu vou aproveitar essa água. Quando não tiver, vamos dizer, você vai fazer um salgado e não tem essa água do peito de frango, não tem problema. Usa água, né, água pura mesmo, mede 500 ml. Eu vou deixar a lista dos ingredientes na descrição do vídeo para vocês. Pessoas que fazem essa massa só com água, eu não aconselho, tá? Por isso que muitas das vezes o salgado abre, estoura na hora de fritar. Então, eu sempre uso leite na minha massa. Então, aqui são 300 ml de leite. É bem simples assim, você só vai misturando aí. Depois a gente vai colocar para ferver. Não tem ordem para colocar os ingredientes, não, tá? Vai acrescentando 2 colheres de sopa de margarina. Pode pôr bem cheia, tá? Qualquer marca. Aqui eu tenho cebola ralada. Eu coloco no multiprocessador, tá? Corto elas e trituro tudo no multiprocessador. Eu também coloco 2 colheres cheias dessa cebola picada, processada ou ralada. Gente, ela vai sumir no meio da massa, tá? Só se tiver pedaço muito grande, aí na hora que estiver sovando a massa, a gente vai tirando se aparecer algum pedaço maior de cebola, mas geralmente some tudo. Agora, aqui no meu caso é caldo de galinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu compro, geralmente, esse pacote de 1 quilo aqui, ó. Tá? Tem várias marcas. Essa marca aqui é bem boa. Tem uma da Kitano também, que é bem boa. Mas se você for fazer pouca coisa, para você usar em casa mesmo, um salgado para família, você compra aquele quadradinho no mercado. Aí no caso aqui, se você for comprar aí do mercado, você vai usar 2 quadradinhos, 2 cubinhos daquele de caldo de galinha. Aqui no meu caso, como é esse em pó, eu coloco uma colher de sopa cheia. Ó, bem cheia. E tem que misturar ali, tá? O caldo de galinha você coloca e mistura. Porque se você deixar ele paradinho ali, ele vai formar tipo uma geleinha e depois ele não vai dissolver. Tá? Você vai fazer a massa e ele vai ficar lá igual uma geleia no meio da massa. Então, assim que colocar o caldo de galinha, dá uma misturada. Aqui no caso só está faltando agora o sal, tá? Que eu acrescento mais um pouco de sal. Ó, meia colher, tá? Só a pontinha da colher de sopa, assim, de sal. E é isso aí. Tem pessoas que colocam coloral, aí aquela massa vai ficar mais amarelada, assim, né? Fica uma massa, assim, vermelha, clarinha, mas eu não gosto. Então, são esses os ingredientes. Água, leite, caldo de galinha, margarina, cebola e sal. E vamos esperar essa mistura ferver e já separa meio quilo de farinha de trigo. Essa medida é para meio quilo de farinha de trigo. Eu não passo de 1 em 1 quilo porque eu acho que fica pesado para mexer. Agora, se seu braço aí tiver bom aí, você faz de 1 em 1 quilo, tá? Aí você vai dobrar essa receita aqui, né, dos líquidos que eu coloquei aqui e vai colocar 1 quilo de farinha. Mas eu sempre faço meio quilo. Outra coisa, essa panela mais funda, né, que essa aqui é uma panela de pressão, facilita na hora de mexer a massa aqui dentro. Então, se você for fazer 1 quilo, faz numa panela bem maior, num tacho, sei lá.
Eu prefiro fazer de meio quilo, que não fica tão pesado para eu mexer aqui na panela e nem para sovar. Essa receita, gente, eu meio que fui testando, tá? As quantidades. Até porque a primeira receita que eu peguei não ia leite na massa, tá? Era feita só com água ou com caldo de galinha. Então, com medo de acontecer, de estourar meu salgado, de abrir na hora de fritar, eu comecei a acrescentar o leite. Aí comecei colocando as proporções e cheguei nessa receita, tá? Pegando dicas com a minha mãe, que a minha mãe também é salgadeira. Foi salgadeira há muitos anos, né? Então, eu peguei a receita com a minha mãe, mas acabei adaptando algumas coisas, assim, no caso, a cebola, né? E cheguei nessa massa, eu acho que já tem uns 2 anos agora que eu trabalho direto com salgado. E essa é a minha massa. E graças a Deus não tenho reclamação de abrir salgado, estourar salgado. Eu frito, né? Entrego frito, entrego congelado para a pessoa fritar lá na hora da festa. E não tenho tido reclamação. Então, podem fazer isso sem medo, que essa proporção aqui, você vai ter uma massa bem saborosa, uma massa boa de trabalhar e que vai ter, sim, só elogio. Você, gente, levantou fervura, você vem e já mistura a farinha, tá? Não deixa ficar fervendo aqui não, que pode mudar a consistência. Porque se ficar fervendo aqui muito tempo, vai secar a água, vai reduzir esse caldo aqui, então vai mudar a consistência, né? Por causa da quantidade. Então, levantou fervura, já acrescenta a farinha e mexe, tá? Essa parte aqui é mais pesada, por isso que eu falei pra vocês que eu faço de meio quilo de farinha. Nossa, mexe bem aqui. Aí você vai virar na bancada, untada com um pouquinho de óleo. Ela fica assim mesmo, tá? Grosseira, porque a gente ainda vai sovar ela ali na bancada. Aqui é só pra dar uma cozinhada mesmo na farinha. E já pode virar na bancada. Não sei se dá pra vocês verem, mas tem óleo aqui na bancada. Tá? Só virar a massa aí agora. Aqui eu uso essa espátula, gente, que o ideal é você trabalhar com essa massa ela ainda quente, tá? Então, pode ser um rolo também de abrir massa, mas a espátula é mais fácil. Deixa sempre o óleo aqui, porque às vezes precisa de mais um pouco. Então, agora, ó, a gente vai mexer essa massa para ela ficar bem lisinha. A espátula é mais fácil, que você não queima a mão, né? Caso você vai mexer com a mão, né? Direto com a mão na massa, você espera ela dar uma esfriada. Começou a grudar assim, ó. Deixa um pouquinho mais de óleo ali do lado. Puxa o óleo aqui. Ó, desgruda. Quando você aguentar colocar a mão, você mistura com a mão mesmo. A posição aqui tá meio difícil, mas eu acho que tá dando pra vocês. Ó, é bem quente, olha a minha mão. Fica bem vermelha. A espátula ajuda bastante. Aí, o que eu falei pra vocês? Se tiver algum pedaço grande de cebola, na hora que você estiver sovando aqui, você vai ver. Aí você tira. Aqui, por enquanto, ó. Tá vendo?
Tem um pedaço aqui de cebola. Aí, se você for vendo esses pedaços assim, você tira. Essa massa é muito boa. Eu uso a farinha número 1, tá? A marca número 1, tipo 1. De preferência, usem farinha tipo 1 para dar um resultado melhor nessa massa. Porque tem farinha, já testei algumas, tem farinha que essa quantidade que eu uso não dá o ponto certo, tá? Às vezes tem que acrescentar um pouco mais de farinha, mas se você usar uma farinha tipo 1, essa proporção vai dar certinho. Já tá bom já. Você vai reservar ela tampada, tá? Eu coloco ali no cantinho e tampo com pano de prato. E ela é ótima para modelar. Aí você deixa sempre um pouquinho de óleo aqui, ó, na hora de modelar. Aí você vai untando a sua mão. Ó. Essa massa, como é que fica? Se fosse fazer uma coxinha. Você recheia, né? Fecha. Aqui tá sem recheio, né? Olha como é que fica linda a massa. Lembrando que não tem recheio aqui, tá, gente? Só vou mostrar pra vocês mesmo. Aí você, se você quiser que eu ensino vocês a modelar com recheio direitinho, comenta aqui embaixo. Comenta aí pra mim nos comentários que eu ensino vocês a modelar coxinha, risoles, bolinha de queijo. Acho que o mais difícil é a coxinha, né? Eu achava mais difícil a coxinha. Mas é tudo prática, né? E não é difícil, não. Eu posso explicar pra vocês o jeito que eu faço. Simples, né? Nada profissional, porque eu não sou profissional. Mas que dá pra você fazer e já começar a vender e trabalhar com salgado. Que o mais difícil, mais complicado tá aqui, que é a massa, que é você entregar uma massa de qualidade que não vai dar problema pro teu cliente. Então, esse é o vídeo de hoje. Comenta aí, deixa seu like, se você quiser que eu ensino a modelagem para vocês, tá?